31 de março de 1964 e Comissão da Verdade. Estamos vivendo, neste momento, próximo a 31 de março, 50 anos do que aconteceu em 64. O que é que o senhor poderia falar sobre 1964 no Brasil? Revolução, golpe, contragolpe? Nenhum desses nomes é bonito e nenhum desses nomes se aplica com rigor ao que aconteceu. O que aconteceu foi uma reação desejada pelo povo, aceita pelo povo e necessária para impedir que o Brasil virasse comunista. Porque se o Brasil vira comunista, teríamos uma guerra civil, com muitas mortes, muita desgraça, muitas lágrimas. E os militares, impedindo que o comunismo se instalasse, evitaram a guerra civil. Portanto, devemos aplaudir sempre a ação dos militares que impediram a guerra civil no Brasil. Porque os comunistas queriam realmente instalar-se, inclusivamente, como em toda a parte, pela violência. Eu desafio a alguém a me dizer onde é que o comunismo se instalou sem violência, sem mortes, sem tiros. O senhor quer dizer que as guerrilhas que aconteceram pós-64, em 65, 67, 68, com Marighella e outros mais, tinham essa finalidade de fomentar as guerrilhas a ponto de provocar uma guerra civil? Claro, não era guerra civil. Essas guerrilhas não eram já guerra civil iniciada? Era uma espécie. Então, não, só não querem dizer o nome, mas que guerrilha onde existem esquerdistas extremos de um lado e não esquerdistas do outro, isso é o quê? Que nome se deve dar? Se deram tiros e mataram pessoas. Não é uma guerrilha? E a Comissão da Verdade instalada em Brasília e que visa justamente tentar esclarecer o que é que aconteceu em 64? É muito difícil esclarecer o que já está esclarecido. O mais que podem fazer é um trabalho de historiador, encontrando documentos que possam levar a confirmar ou não confirmar aquilo que nós hoje sabemos. Mas uma coisa é verdade, a Comissão da Verdade pode fazer um bonito trabalho e definitivo, porque muitas pessoas duvidam da história que se é contada. Pelos membros que lá estão, todos indicados pelo Partido do Poder, pelo PT, Partido dos Trabalhadores, e sabemos nós que muitos membros do Partido dos Trabalhadores estavam do lado dos guerrilheiros. O senhor não desconfia que aí possa ter ações que deturpam a história? Eu não desconfio, tenho medo, que é diferente. Eu não posso duvidar da honestidade moral e intelectual das pessoas que fazem a comissão. Alguns são historiadores. Historiador não pode ser mentiroso. Tem que se referir aos documentos tal como os documentos permitem. Então eu espero que a Comissão da Verdade descubra documentos e os apresente à comunidade sem interpretações duvidosas ou inviáveis. Documento é documento. Interpretação é uma coisa muito subjetiva. Mas os documentos não mentem. Comunismo, marxismo e Gramsci. O senhor disse que o comunismo, em muitos países, ou na maioria deles, ou em todos eles, onde se instalou, sempre através da violência. Mas isso é verdade. Me digam qual foi o lugar onde o comunismo se instalou sem tiro, sem guerra, sem violência. Me digam um caso único. Não existe isso. Porquê? Uma razão muito simples. Porque essa ideia esquisita de igualdade, isso existe aonde? Só na cabeça de lunáticos. Os seres humanos são todos diferentes uns dos outros, a começar pelo nariz, a orelha, os pés, tudo. Todos os seres humanos são diferentes uns dos outros. A natureza, nem as flores são iguais. Quando o senhor fala de igualdade e que é lá a teoria que vem do marxismo? O marxismo pretendia não arranjar igualdade, não fazer igualdade. Isso é uma deturpação. O que o marxismo queria era acabar com os explorados pelos exploradores, que naquele tempo eram os proletários.
que eram explorados pelos proprietários. Era isto que ele queria. Só que depois surgiram vários marxismos. Marxismo leninista, marxismo bolchevista e outros istas por aí. Se forem contar o número de marxismos que até agora apareceram, dá para fazer quase um dicionário. São muitos os marxismos. Começando, por exemplo, do Gramsci. O Gramsci também era marxista. Gramsci? O Gramsci é marxista, mas ferrenho, autêntico, mas sincero e honesto. E como ele notou que o marxismo que vinha de Marx era muito rígido, não permitia fazer a propaganda marxista com eficiência, ele tentou corrigir o marxismo de Marx, ou o marxismo tradicional, para tornar o marxismo mais palatável, mais aceito pelas massas. E se não conseguiu que o marxismo fosse aceito pelas massas, conseguiu que ele fosse aceito por intelectuais. Porque geralmente o intelectual anda nas nuvens, anda na lua e gosta de coisas mirabolantes. E o Gramsci conseguiu isso, criar uma espécie de aura simpática para o marxismo. E o senhor concorda ou com a ideia de que nossas universidades, nossas escolas, mas especialmente universidades, estão profundamente enraizadas no pensamento gramscista? Concordar é uma coisa, recomendar é outra. É claro que eu não concordo com o marxismo, mas para que as pessoas saibam que ele não presta, é preciso que o estudem. Por isso eu recomendo que todas as universidades tenham marxismo de manhã, à tarde e à noite, e até durante o sono, que encham os ouvidos e os olhos de marxismo para todos os universitários, para que eles saibam o que é que isso é. Porque uma coisa é uma ilusão, uma miragem, outra coisa é a vida real, tal como ela se apresenta. O que é que o marxismo quer? Quer igualdade em quê? Igualdade de propriedade? Isso é impossível. As pessoas não administram de maneira igual, não vão possuir nunca igualdade de propriedade. Mas outro dia li uma frase que dizia assim: uma coisa é ensinar o pensamento de alguém e outra coisa é ensinar com o pensamento de alguém. Não parece ao senhor que o que nós temos aí são muitos professores com o pensamento marxista, gramscista? Não, se eles fossem marxistas de verdade, ensinariam que Marx não era tão tolo como o fazem. O que o Marx queria não era implantar ditaduras por todo o lado, criar uma sociedade sem classes, como se falava. O que é que ele entendia por sociedade sem classes? Onde não haja exploradores nem explorados. Mas não é isso que todos nós queremos hoje também. O que é que o Marx queria nesse aspecto que nós hoje não queiramos? Então não tem nada de novo. O que tem de novo é que inventaram uma ditadura do proletariado, que também é de Marx, mas não é com outra intenção, para que essa ditadura acabe com a propriedade privada e torne as pessoas iguais em questão de propriedade. E que as propriedades ou em poder do Estado. Claro, se elimina a propriedade privada, só o Estado é dono. Isto deu resultado onde foi experimentado? Não deu, nem podia dar. E era isso que Marx queria. Cuidado que talvez não fosse bem assim. O que Marx queria era acabar com a exploração do proletariado e com o abuso dos proprietários daquele tempo. Agora, ele achava que uma distribuição de propriedade era necessária para isso. Portanto, tinha que acabar com o proletariado. Mas acabar com o proletariado é eliminar as pessoas ou eliminar a pobreza. E é preciso criar uma ditadura do proletariado para fazer essa maravilha de acabar com a miséria? Parece que não, hoje está provado que não. Nós continuamos, nós estamos aí com proletários por todo o lado, vivendo razoavelmente, e o direito de propriedade mantém-se. E um outro dado que parece importante trazer nesse momento, o senhor falou em alguns países onde o comunismo se implantou muitas mortes. O senhor teria ideia de quantidade de mortes que se fala, ou que se pelo menos registram na história? Não, na minha memória não tenho números exatos, mas na Rússia fala-se em milhões.
Não em 2 ou 3, em mais. Mas China, não sei, mas foram milhões também. Cuba, etc. Onde o comunismo se implantou, houve mortes, muitas. Então, essa gente que defende o comunismo não anda defendendo o comunismo, anda defendendo a implantação de uma ditadura apoiada em armas. E é hipocrisia. Querem uma coisa e dizem outra. Se quisessem realmente defender e apoiar os proletários, procuravam dar-lhe propriedade privada e não expropriar todo mundo. Quem quer expropriar todo mundo é para ficar com o poder e ficar dono de tudo. Só uma perguntinha que eu vou fazer. Qual é o homem mais rico hoje do mundo? Hoje talvez não, mas há cerca de 10 anos. Quem era o homem mais rico do mundo? Fidel Castro, dono de uma ilha e de 8 milhões de pessoas. Fidel Castro. Era o homem mais rico. Ele não era dono de Cuba. Certo. Quem é que era dono? Não, Cuba era dos cubanos. Sim, mas quem mandava nos cubanos? Quem era o dono dos cubanos? Quem é que impedia que eles saíssem de lá? Quem é que autorizava tudo? Quem é que distribuía a comida e a roupa e a casa? Então era ele o dono. Era o homem mais rico do mundo. Mas nós temos, Moreira, em curso no Brasil, não é disfarçado abertamente, declaradamente, nos currículos escolares de ensino fundamental universitário, uma doutrinação propriamente dito assim, chamado marxista, comunista. Eu não tenho medo disso. Só tenho medo é do professor que ensina marxismo e não o conhece. Portanto, cuidado é que os professores que querem ensinar marxismo aos seus alunos deviam primeiro fazer um curso de marxismo e tirar um diploma para ver se estão autorizados, se são competentes para ensinar marxismo. Porque andam aí misturando marxismo com Gramsci, Lenin e com um pouquinho de bolchevismo misturado. Então é tudo um marxismo esquisito que nunca existiu. E é esse o perigo, que as pessoas ficam mal informadas e se entusiasmam com uma teoria que não tem valor nenhum. A distribuição de renda para acabar com a miséria é necessária. Era isso que Marx queria. Agora, oprimir pessoas com ditaduras, criar classes sociais artificialmente, isso não é propriamente marxismo. Estudar teorias e pensamentos que fizeram parte da história é fundamental para qualquer estudante, ainda mais no ensino médio e universitário. A onda de simpatia e idealização do marxismo, e principalmente pessoas que se lançam na defesa do marxismo como o ideal de qualquer sociedade. É preciso distinguir no marxismo duas coisas. Uma coisa é a intenção, e quanto à intenção, o Marx é um santo. O Marx queria diminuir o sofrimento dos trabalhadores mal remunerados. Está certo ou está errado nisto? Nisto ele está certo. A ele se juntou uma figura imponente da Igreja Católica, que foi Leão XIII, com a sua encíclica Rerum Novarum. E não só. A Igreja sempre acompanhou este pensamento de diminuir o sofrimento das pessoas assalariadas. Marx, nesse campo, merece toda a simpatia. Agora, quanto ao direito de propriedade, Marx se errou forte. O direito de propriedade é um direito natural e tirar às pessoas a propriedade, anulando o seu direito, é uma aberração. Vai contra a natureza. Nisto o Marx não tem razão. Outra coisa que o Marx também não acertou foi quando disse que a religião é ópio do povo. Pode até ser ópio para algumas pessoas, mas não é ópio do povo. A religião é uma convicção de muita gente, não só instruída, como também menos instruída. A religião é uma coisa muito antiga, é uma necessidade racional, visto que as pessoas, no seu
exame de consciência, sabem que este mundo deve ter uma causa e essa causa não pode ser um ser humano. Portanto, neste aspecto, como materialista, o Marx não tinha razão. E quanto ao conceito dele de que a religião é simplesmente ópio do povo, ele também não tem razão. E estes universitários, professores que defendem, desconhecem essas verdades sobre Marx? Eu acho que quanto mais se lê Marx, menos se gosta dele. Simpatiza com Marx quem apenas sabe que ele queria eliminar o sofrimento. Mas Marx não é só isso. O marxismo é uma coisa muito mais complicada do que a simples intenção de diminuir o sofrimento. Já mencionei a anulação do direito de propriedade. Isso é um absurdo, isso é antinatural. Nisto Marx não tem razão. Eliminar a religião, Marx não tem razão. Marx também aqui peca contra um direito natural, que é o direito de acreditar em Deus ou numa entidade superior. Como algo muito pessoal. Claro que é pessoal. Então os direitos pessoais não podem ser negados, como os direitos sociais também não. Nesse aspecto, Marx não foi muito feliz, não. Agora, seria bom que se falasse de Marx nas universidades. Eu acho que devia ser obrigatório, pelo menos, 1 hora por dia de Marx durante 3 anos, que para saturar as pessoas e elas detestarem Marx. Porque o que atrai Marx é a ignorância, é o desconhecimento. O universitário normalmente não conhece Marx, conhece mas a parte simpática do Marx. E todos os malandros do mundo têm uma parte simpática. Todo mocinho é velhaco, ou todo velhaco é mocinho, alguma vez. Por isso eu acho que quanto mais se conhece Marx, menos se gosta dele. E Vygotsky, já que estamos falando disso? No Brasil, o que é que o senhor diria do pensamento dele nas escolas? Eu, francamente, ainda não encontrei nada de Vygotsky que possa ser aplicado com êxito nas nossas escolas. Não encontrei. Gostaria que alguém me dissesse o que é que o Vygotsky descobriu que a psicologia não soubesse já. De modo que não sei o que dizer sobre Vygotsky no aspecto positivo. A nossa sociedade, como todas as sociedades, de vez em quando cria mitos, precisa de mitos. E de vez em quando inventa teorias, precisa de teorias. Então, Vygotsky pode se transformar em mito, como Marx já se transformou em mito, como Gramsci já se está transformando em mito. As nossas sociedades, quando elas são pouco instruídas, elas precisam de mitos. Esta característica de ignorância? É a ignorância. É exagerar o Vygotsky, exagerar Marx, exagerar isso é o Gramsci, isso é ignorância pura. E eles, se vissem o que dizem deles, se eles pudessem ouvir o que estão dizendo deles hoje, eles chorariam de pena, porque diriam, eu não disse nada disso.